Glória a Deus. Saúdo, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos para este momento de adoração. Todos vocês que nos visitam, que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor seja o nosso refúgio nesta noite, seja a nossa segurança. Tudo que nós temos está nele. Amém, queridos? Porque ele é tudo para nós. Só ele é o alicerce, é a rocha forte que não se abala. Então nós temos a segurança em Deus. Por isso estamos aqui com esta firmeza, com esta certeza de que nada foge do seu controle. É isso? Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. 1 Reis capítulo 19, do versículo 8 ao 13. É apenas para a gente ter uma ideia daquilo que a gente vai meditar e daquilo que o Senhor pode falar conosco nesta noite. 1 Reis 19, do versículo 8 ao versículo 13. Glória a Deus. A palavra diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei, e eu só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Inclina a sua cabeça. Pai, muito obrigado. É a tua palavra viva, que nos molda, que nos transforma, que nos leva a entender, Senhor, qual é a vontade que o Senhor tem para nós nesse tempo, sabendo que o Senhor produz em nós o querer e o efetuar pela sua palavra. Tudo vem, Senhor Jesus, segundo os conselhos que o Espírito Santo fala conosco através da palavra viva, porque o Senhor fala com a igreja, o Senhor ensina a igreja, o Senhor, os teus conselhos são fortes, poderosos para nos salvar. Por isso, Espírito Santo, que o nosso coração possa te ouvir, para dar frutos em abundância, que nosso coração seja quebrantado, Senhor, que nós possamos sair de nós mesmos, para entrar naquilo que tu és, para dar os frutos necessários para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. Irmãos, eu quero comentar com vocês essa palavra dentro de um tema que é o seguinte: desacelerando para contemplar. Desacelerar para contemplar seria a palavra mais viável. Tirar o pé do acelerador para poder ver. Nós estamos vivendo um tempo de tanto estresse, de tanta insegurança, de tantos medos,
tantas coisas produzidas por nós mesmos, que a gente não tem mais condições de resolver nossos problemas. Porque nunca teve, mas há algum tempo a gente achou que teve, que tinha condições de resolver. E a gente entra em parafusos, em tantas dificuldades, e tanto estresse, e a gente não encontra tempo suficiente. O dia não é suficiente para a gente correr atrás dos deveres, das coisas que nós temos, dos compromissos que nós temos, e a gente só vai se enchendo, como uma grande bola, como uma grande bexiga, vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, até, você sabe aonde chega, até a explosão. É isso que tem acontecido com esta geração, porque nós não temos parado, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo tendo conhecido a Deus através de Cristo, e temos sido adotados em sua família, pela graça, a gente ainda não entendeu muitas coisas, a gente ainda pensa que é por nós, a gente ainda acha que dá conta do recado, e temos perdido muito com isso. Se a gente for analisar, como foi que Deus nos criou? Irmãos, Deus não nos criou no primeiro dia, queridos. Nós fomos criados no sexto dia. No sexto dia já estava tudo pronto. No sexto dia, Deus já tinha colocado ordem na terra, ordem no mar, ordem nas estrelas, ordem sobre todas as coisas já tinha sido ordenado. E Deus já tinha feito também o jardim. Deus já tinha organizado um jardim, alimento à vontade, um jardim completo, com 4 rios, com muitas cachoeiras, com coisas belas e maravilhosas. É aí que Ele começa a me criar, a criar você, a imagem e semelhança dEle. Mas a gente não entendeu ainda, mas a gente ainda não descobriu o segredo, a gente ainda não entrou no descanso de Deus. A gente está cansado, a gente está sobrecarregado, porque nós não descobrimos ainda como descansar no Senhor. Mateus 11:28, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mas como é difícil esse caminho, amados. Como é difícil esse caminho até Ele. Como que a gente não consegue parar para voltar, mesmo sendo filhos, eu volto a dizer, mesmo tendo sido adotado, eu volto a dizer, a gente ainda pensa que pode realizar coisas, carregar muito peso. A gente não consegue, queridos. O nosso emocional é limitado, as nossas emoções não suportam, a nossa alma se cansa, e a gente não consegue olhar para Deus, porque a palavra nos ensina, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos descobrir que nós não somos nada e que Ele é tudo. Infelizmente, queridos, muitos homens pensam que são deuses, que é capaz de tudo. Uns pensam, outros têm certeza que Ele pode resolver tudo. Isso porque Deus nos tirou dele, e Deus é Espírito, mas nós somos Espírito que estamos em um corpo de carne. Estamos aqui para cumprir um propósito, e este propósito tem que ser, irmãos, não para a minha glória, não para a tua glória, tem que ser para a glória do nome dEle. Eu não estou aqui para fazer nada por mim,
porque quem fez por mim foi Ele, quem morreu na cruz foi Ele, quem deu a sua vida foi Ele. Então, amados, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Pai Celestial. Mas nós precisamos voltar a entender que sem a contemplação de Deus, a gente não aprende dele. Eu quero ler com vocês Salmo 27, versículo 4. Por favor, coloque aí, Letícia, para a gente ler junto. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Em outro texto diz, e aprender no seu templo, e inquirir no seu templo. Então essa palavra, irmãos, diz para a gente, o pedido dele é uma oração, pedindo, Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar. Contemplação é uma disciplina que os cristãos desses dias não sabem o que é, embora nós já ensinamos muito sobre isso, já pregamos muitas vezes sobre contemplar, e muitos de nós ainda não aprendemos a contemplar a Deus, a contemplar a sua criação, em contemplar as obras das suas mãos. Sem a contemplação de Deus, nós não aprendemos de Deus. Primeiro ele contempla, para depois aprender. Eu preciso contemplar as obras do Senhor. As obras, os salmos, irmãos, eles estão repletos deste ensino de contemplação. Ele ensina a contemplar a Deus, a olhar, a contemplar, a compreender quem Deus é. Como eu disse, nós somos feitos no sexto dia. No sexto dia nós fomos criados. Tudo já estava feito. Por que será que Deus fez todas as coisas primeiro e nós por último? Para que através da criação, para que através da obra das suas mãos, nós pudéssemos compreender quão poderoso Ele é, quão grande é o Senhor, quão majestoso é o nosso Deus. Ser liberto, amados, de nós mesmos, da nossa pequenez, e que nos engana achando que a gente é grande. Ao olhar para a grandeza de Deus, eu vejo apenas um grão de areia, ou talvez menos. Quem sou eu diante da grandeza desse Deus, Criador dos céus e da terra? Quando eu contemplo, eu me humilho aos pés dele. Senhor, quem sou eu para o Senhor ter olhado para mim, para o Senhor ter escolhido alguém semelhante a mim? Quando eu contemplo, eu aprendo quem sou eu aprendo quem Ele é. Vocês entendem, amados? Mas hoje em dia a gente não tem isso, a gente não aprendeu isso. Nós precisamos entrar nesse entendimento com o Espírito Santo, e entrar nesse ambiente de glória da criação. Vamos ler o Salmo 19 também, os primeiros versículos, só para você ver. Salmo 19, olha bem. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Veja esse salmo. Veja esse salmo, irmãos.
mostrando, aqui no versículo, volte lá, versículo 1, os céus declaram. Irmãos, a gente não tem tempo nem de olhar para o céu numa noite escura, a gente nem olha mais, olhar as estrelas, a lua. Os céus declaram a glória. Ah, Senhor, quero ver tua glória. Olha para o céu, olha para o céu, olha as estrelas, olha o firmamento, contempla e diz: Senhor, como tu és grande. E não precisamos nem de um grande, sabe, de uma grande luneta, de um grande telescópio. Não, de olho nu a gente vê a glória. Agora imagina quem tem, né? Aqueles grandes telescópios, ficam olhando para a grandeza e descobrem grandes obras todos os dias, porque Deus é infinito. Mas a gente acha que pode resolver. Irmãos, como que o inimigo tem nos enganado, como que ele tem tirado de nós a essência de um filho. E é uma luta, uma dificuldade, uma canseira, um enfado que não tem fim. Quanta canseira, irmãos. Quando Deus falou: vocês não podem nada, meus filhos, eu já fiz tudo exatamente porque vocês não podem fazer, vocês não têm condições. Eu fiz exatamente para colocar vocês na obra que eu fiz. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Da noite, irmãos, como que nós precisamos entrar nesse ambiente de sabedoria em Deus, de contemplar a Deus, de conhecer a Deus em sua plenitude. E somente contemplando a gente aprende. Sem linguagem, sem fala, mostra a sua glória, mostra o seu poder. Vamos ver também o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde põe os seus filhos? Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam a tua casa, louvar-te-ão continuamente. Irmãos, note bem, no Salmo 27 ele diz que queria estar na casa do Senhor para aprender, para contemplar e aprender. No Salmo 84 ele diz, ele observa o que acontece no templo, o que acontece no lugar da adoração. Ele observa e vê passarinhos, andorinhas, pardais, que voam, que fazem os seus ninhos nos altares do Senhor. Aí ele diz assim: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes nos teus altares. Quem é que pode perceber isso? Quem está contemplando. Só quem contempla percebe os pequenos detalhes da grandeza de Deus. Irmãos, a gente muitas vezes, o Senhor opera, o Senhor faz barulho, o Senhor faz isso, faz aquilo, e a gente sai, não aconteceu nada. Onde é que nós estávamos? Quem nós viemos ver? Com quem nós marcamos o encontro? Quem é que está no comando? Quem é que está no controle? A gente não vai ver, irmão, não vai encontrar. Se a gente não contempla, como vai perceber que tudo Ele fez, que tudo é para a sua glória? Irmãos, e quem tem essa essência, essa sensibilidade, melhor dizendo, você percebe que são pessoas felizes,
pessoas contentes com o que têm, pessoas que estão assim completamente cheios da bênção de Deus, dizendo: Senhor, obrigado, obrigado porque hoje eu almocei, hoje eu jantei, obrigado porque meus filhos, minha esposa estão bem, obrigado Espírito Santo. Irmãos, você é agradecido por cada detalhe. Quando você não contempla, você é orgulhoso, você acha que Deus não é mais do que obrigado a fazer tudo por você. No livro de Jó, quando Deus começa a falar com Jó, a partir do capítulo 38, Deus fala assim para ele: onde você estava quando eu estava fazendo o mundo? Onde você estava quando eu fazia tudo isso que você vê? Para você estar reclamando de alguma coisa no teu coração, porque no entendimento de Jó, ele dizia assim, ele não falou, mas Deus viu, porque Deus falou exatamente o que ele pensava. Ah, eu era tão rico, agora eu sou tão pobre. Aí Deus diz assim: quem foi que primeiro me deu para que eu tenha que dar alguma coisa? Quem foi que primeiro entregou para mim? Tudo é meu, tudo é meu, céus e terra, tudo é meu. Eu dou a quem quero, eu não devo nada para ninguém. É o entendimento. Então Deus está falando com Jó. Deus falando com Jó no capítulo 42, ele diz assim: eu fecho a minha boca, Senhor, eu não falo mais nada, porque eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, amados, quando nós ficamos conhecendo o Senhor sem contemplar, é só ouvido, não tem essência. Quando eu olho por tudo que Deus fez, por tudo que Deus criou, eu sei que a mão dele passou por ali, eu sei que a essência de Deus passou por essa vida, por cada detalhe, por mais destruído que está, porque o homem destruiu muito, mas cada detalhe, a mão do Senhor está presente. Amados, enquanto nós contemplamos, nós somos curados por dentro. Então, porque as pessoas das grandes metrópoles estão morrendo, estão muito doentes, estressadas, desanimadas, porque não tem mais contemplação, não olham mais nada, não entendem nada, estão totalmente fora de contemplar a grandeza de Deus, de contemplar a beleza do Senhor. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de ser curado pela contemplação na casa dele, ouvindo a sua palavra, aprendendo dele. Mas nós temos que ter essa esperteza, vou dizer essa palavra, de entender que tudo que Deus fez foi para o louvor da sua glória. E quando eu entro nesse entendimento, eu participo, irmãos, dessa glória, eu participo deste amor, doado por Ele, gratuitamente, eu não mereço nada. E Ele deu para mim, que sou filho, e deu para aquele que não é filho, aquele que não conheceu ainda, participam também. Mas os filhos têm acesso livre a este entendimento. Então, quando Davi chega nesse ponto, ele diz: eu pedi para o Senhor, eu orei a Deus, eu pedi uma coisa: Senhor, eu quero contemplar e aprender todos os dias. Irmãos, tanta luta, tanta dificuldade que Davi passou, e você não vê estresse nele, você vê que é uma pessoa curada, uma pessoa restaurada pelo Senhor. Por todas as dificuldades, o Senhor sarava, curava a sua alma. Tantos pecados, tantas coisas erradas, mas o Senhor, ele contemplava o Senhor, ele sabia quem era o Senhor. Irmãos, e nós vamos entrar também nesse texto que a gente leu.
sobre o profeta Elias. O profeta Elias entrou neste exato momento, nesse texto que a gente está lendo, no 4º ano. Presta atenção nesse detalhe. Ele entrou no 4º ano de dificuldade. Ele entrou no 4º ano de lutas. Porque 3 anos sem chuva, 3 anos vivendo em lugares de escassez. Mas quando ele volta, ele vem e faz a oração e traz o povo à comunhão. O povo volta para Deus. Parece que tudo está resolvido, mas não está. Porque nós vamos encontrar agora um homem cansado, um homem estressado, que não conseguiu olhar esse detalhe que Davi olhou. Ele estava muito focado no que estava acontecendo na nação. Um povo desviado, um povo que não adorava a Deus, um povo que adorava Baal, Astarotes e outros deuses das nações. Mas agora, quando tudo está resolvido, o povo parece que se voltou para Deus. O homem Elias está bastante machucado. O homem Elias está bastante estressado. Para terminar, ainda vem uma ameaça. A rainha Jezabel vem ameaçando ele de morte. Isso é a gota d'água, é o que faltava. Vocês sabem quando chega aquele ponto, diz a gota d'água? Faltava uma gota para transbordar. Exatamente isso. O que faltava para transbordar o copo do profeta Elias era esta ameaça. Ele não pensa 2 vezes, ele não ora, ele não busca uma resposta em Deus, ele apenas tem uma coisa em mente: eu vou embora, eu vou fugir, eu vou embora desse lugar. Ninguém merece isso, ninguém aguenta isso. Isso aqui é sufocante demais. Aqui é tanta luta, tanta dificuldade. E Elias vai, cansado, oprimido, sobrecarregado. Chega num certo lugar, ele não suporta mais, ele cai no chão, ele dorme. Mas Deus está olhando os passos de Elias. Deus está seguindo, irmãos, porque Deus não perde a gente de vista. É bom que a gente saiba disso. É bom que a gente entenda isso. Elias está lá adormecido, acorda um pouco. Ele não faz uma oração, mas até que pode ser chamada de uma oração, mas é uma oração de angústia. Senhor, eu quero morrer. Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Senhor, chega. É um fim em tudo. O anjo vem, traz um pão, traz uma botija de água, cutuca ele e diz: toma aí, ó, come pão, bebe água, filho. Ele levanta a cabeça, come um pedaço de pão, toma um pouco de água e dorme de novo. Daí um pouco, o anjo novamente o desperta e diz: Elias, levanta, porque o teu caminho é longo. Ele vai, levanta a cabeça, come mais um pouco e bebe mais água. E o anjo diz: você tem que ir até Horebe. E Horebe, irmãos, é só 40 dias de distância. Só 40 dias de caminhada. Mas Deus tem o seu modo de trabalhar. É muito importante que a gente entenda o modo de Deus. 40 dias de caminhada dá para pensar bastante. E a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites, sem parar.
até Horebe, o monte de Deus. Chegando naquele lugar, ele entrou na caverna. E é muito interessante, irmãos, o que nós vamos aprender hoje aqui. Elias entrou na caverna. E assim que ele entra na caverna, Deus o chama do lado de fora. Elias, o que você faz aí? Pode colocar no texto, viu, filho? 1 Reis 19, do versículo 8 a seguir. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aí ele vai contar a história do que ele passou durante esses dias, como se Deus não soubesse, como se Deus estivesse fora da história. Mas ele conta: Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido cuidadoso pela tua obra, eu tenho feito isso, aquilo. Foram tantas coisas. Ele vai falar que ficou sozinho, que não tinha ninguém com ele. Irmãos, a visão, aquilo que eu falei, ele estava tão focado que ele não contemplou nada, que ele não conseguiu enxergar beleza em nada. Ele estava tão focado naquilo que precisava ser feito, que ele não teve tempo para contemplar a alegria de servir. Versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois um vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Voltando, irmãos, se o Senhor não estava no vento, de quem era esse vento? Se o Senhor não estava no terremoto, de quem era esse terremoto? Se o Senhor não estava no fogo, de quem era esse fogo? Sabe o que o Senhor fez? Mostrou para Elias que ele estava produzindo vento com a sua atitude, que ele estava produzindo terremoto, que ele estava produzindo fogo. Quem poderia ficar perto de Elias? Um ser estressado. Quem poderia conviver com este homem? Um ser que produz vento, um ser que produz tempestade, e produz fogo. E Elias viu isso de tal maneira que ele ficou com medo. Irmãos, quando a gente olha para a produção que nós estamos produzindo sem Deus, dá medo. Quando a gente olha para aquilo que sai de nós, sem se passar pelo Senhor, fui eu que fiz isso? Misericórdia. Fui eu que falei isso? Produção nossa. Produção nossa. O Senhor colocou ele dentro da caverna para ele perceber o que ele estava produzindo. Filho, desse jeito não dá, meu filho. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está produzindo. Vento. O Senhor não estava no vento. Terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Misericórdia. Muitas vezes essa é a nossa posição em Deus, irmãos. A gente deixa de produzir nele,
pela contemplação e pelo conhecimento de Deus, e a gente produz por conta própria. É um estresse infernal que nem a gente se suporta. Imagine os outros perto da gente. Imagine aqueles que convivem conosco. Quero que você aprenda nesta noite. Começar a ventania perto de você, olha, se é de Deus, é a sua. Lembra quando Jonas... Irmãos, sabe quando acontece estas coisas? Todas as vezes que nós saímos do propósito do amor do Pai, a gente produz isso. Quando Jonas mudou de direção, quando Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, ele saiu do propósito, ele começou a produzir o quê? Tempestade. E quando você começa a produzir tempestade, você coloca em perigo a vida dos outros. Não é só a tua vida, não. A vida dos teus irmãos, da tua família começa a correr perigo. A gente entende isso, irmãos? Tem que compreender isso. E muitas vezes, queridos, por falta de conhecimento, de contemplação na glória de Deus, o nosso dia é terrível. O nosso dia é pesado. Mas se nós contemplamos a glória de Deus, a gente vence ele. Basta cada dia o seu mal. A gente chega à noite e fala, hoje foi por um triz que eu não explodi. Mas glória a Deus que o Senhor não deixou, Pai, eu explodir. Glória a Deus que o Senhor me deu força, me deu ânimo, e eu fui mais além, e eu não explodi. Glória a Deus por esse dia que eu venci. Pelo teu amor, pela tua graça. E tem dia que a coisa é feia, irmãos. Tem dia que a coisa pega mesmo. Mas Deus está conosco, queridos. O Espírito Santo está aqui dentro, zelando por nós, para que a gente não perca. E não deixa sair de nós o veneno, os vendavais, os terremotos, treme tudo, derruba a casa. Mas vejam depois do fogo, pode deixar aí mesmo, filha. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém. Aí Elias fala assim, então era eu que estava produzindo tudo isso, Senhor? Porque a tua voz não, a tua voz é mansa e delicada. A tua voz é mansa e delicada. Esse barulho todo era eu? Esse terremoto todo vinha de mim? Era eu que estava produzindo isso? Misericórdia. Depois disso, uma voz mansa e delicada. O livro de Cantares diz assim, e o seu falar é muitíssimo suave. A voz de veneno é voz nossa, irmãos. Mas quando o Espírito Santo fala através de nós, é manso e delicado. Quando o Espírito Santo expressa através de mim e de você, você pode ter certeza que é com mansidão, mesmo sendo um momento difícil. Uma voz mansa e delicada sairá de dentro de você, porque é Ele falando. Tenha entendimento, filho. Não perca a visão do teu Pai Celestial. Quando Elias ouviu a voz mansa e delicada, ele saltou para fora. Ele diz, é Ele, eu conheço a voz dele. Eu conheço quando Ele fala. Eu vou sair para fora e vou ouvir o que Ele tem para dizer. Irmãos, olha bem o que precisou acontecer para ele voltar a ouvir a voz. Quer dizer, se ele tivesse ficado lá com entendimento, o que o Senhor ia falar para ele aqui agora, tinha falado lá. Mas faltou. Como ele não contemplou a Deus nesses anos de tragédia, de dificuldade,
ele só ficou focado no problema, como resolver isso, como fazer isso, tudo que estava acontecendo, aquele estresse. Ele respondeu ao contrário do que Deus queria. Após a chuva cair, o milagre acontecer, era hora dele estar glorificando a Deus lá atrás. Ele perdeu a direção, ele perdeu o propósito e entrou nessa depressão, porque é depressão mesmo. Entrou em uma depressão profunda, mas o Espírito do Pai o leva à restauração. Vem cá, meu filho, eu vou te mostrar primeiro o que você está carregando. O que você está carregando não é meu. Esse vento que você carrega não é meu. Esse terremoto que você carrega não é meu. Esse fogo é fogo estranho, não é meu. E você entendendo isso, você vai continuar fazendo o que eu tenho para você. Você vai voltar agora e vai passar onde está Eliseu e chama ele para a obra. Ele vai ficar no teu lugar. Você passa lá na Síria e consagra o rei da Síria. Ele chama Eliseu. Ele vai fazer aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Porque agora, irmãos, o que está saindo dele é coisa boa, porque ele entendeu. Agora nós precisamos entender também, se nós não contemplarmos a Deus diariamente, nós vamos nos encher de nós mesmos. E quando a gente fica cheio de nós, a gente destrói. A gente não constrói, a gente destrói. A gente não ajunta, a gente espalha. Vocês entendem, queridos? Que esta é a palavra de Deus para nós nesta noite, para mim, para você, para todos nós. Eu preciso deste amor. Eu preciso deste entendimento. Eu preciso desta graça. Eu preciso desta voz delicada, suave, que fala dentro de mim: filho, o caminho é esse. Toda manhã eu ouvi a voz dele: filho, não se estressa não, que eu estou com você, tá bom, filho? Não perca a direção, que eu estou contigo. Nós vamos vencer juntos, tá bom, meu filho? Você entende, filho? É isto que nós precisamos, irmãos, a cada manhã, ter esta maturidade de ouvi-lo. Esta voz maravilhosa, esta voz delicada, esta voz mansa, que não nos estressa de ouvir, não, amados. E esta é a voz que Ele deseja que a gente tenha, mesmo nos momentos mais difíceis, que a nossa voz seja semelhante à dele. Você entende? Vamos orar pedindo isso ao Senhor? Vamos colocar de pé e vamos pedir que o Espírito do Pai traz esta revelação, traz este entendimento, para que o nosso coração não se estressa, mas descanse no amor do Pai. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Feche teus olhos, busque dentro do teu coração esta voz mansa e delicada. Aleluias, santo é.